Vladimir Fernando falando. E a parte difícil de se fazer um filme sobre um vilão é que a mídia espera que ele não haja como um. Falou pouco, mas falou bosta. E aí, galera, aqui é o Gringo, a.k.a. Lucas, e a minha frase de entrada não é bem uma frase, é um pedido. Arthur, você pode abrir a porta pra mim? Como se fosse o cara mais baixo do mundo, né, o Lucas? Uai, cara, a piada tá aí, né? Pra quem não conhece o Lucas, ele tem 2 andares de altura. Então... Sim. Eu tenho, no momento, né, na minha idade agora, atual, eu tenho 2,60 metros, mas eu tô em fase de crescimento. Mas o pessoal fala que eu posso crescer até os 50, então vamos ver, né? Bota fé. Até os 50 metros. E aí, galera, que é o Uber e como é perigoso um lunático com apoio popular. Estamos nessa vibe rapaz. Ainda? Pois é. Mas sempre assim, né? Até resolver. 3 anos e meio com essa vibe. Então, galera, a gente vai começar hoje uma discussão sobre o Coringa, esse filme que tá aí bombando na mídia, nas redes sociais, tá todo mundo falando a respeito. E por bons motivos e péssimos motivos, a gente vai discutir, como sempre, os aspectos que tornam esse filme tão relevante, tão bem construído, as suas referências e, claro, né, fazer comparações. Então, bora começar? Spoilers adiante. Bom, vamos começar pelo doído, né? Pelo início. Pelo doído? O quê? A gente tem que falar sobre a repercussão negativa que a mídia tá trazendo, né? Pô, você já quer começar assim mesmo? Eu só queria que a gente passasse logo por isso, sabe? Pra começar a discussão bem, a partir disso, mas aí tem sempre essa barreira no caminho, que é um saco. Eu acho uma coisa lamentável a gente ter que ficar até hoje discutindo essa questão da violência no cinema e como isso influencia as pessoas. Eu não quero nem conversar, sabe? Sim. Não, porque, bom, a real mesmo é que se a gente for considerar, dentre vários aspectos que esse filme traz de caracterização da violência, apesar da mídia estar pintando a coisa dos gatilhos, de estímulo à violência e de outras pessoas poderem aproveitar desse discurso, né, como uma coisa, um estímulo, né, enfim. Cara, primeiro de tudo, é uma história de um vilão, se trata de uma história de um vilão. A gente tem um universo que caracteriza bem essa transformação de personagem e mostra que não é nada de forma nem remotamente glamourizada. Na verdade, é o contrário oposto. É a gente mostrar como o descaso do Estado e da sociedade e a diferença de classes e todas essas questões corroboram para a destruição, né, de um indivíduo, e que é o que normalmente acontece. E, enfim, eu fico indignado a gente ter que até hoje ter que justificar que cinema, videogame, cultura pop em geral, arte como um todo, isso não é responsável por atos de violência, sabe? Enfim, é só getting over it. Eu não vou discutir isso, vou ficar calado. Então tá pronto, né? A gente já passou dessa etapa aí. O que você acha, Lucas? Cara, na verdade, assim, eu vi o filme bem... Confesso que eu vi o filme com um olhar bem apolítico, assim, não vi com esse olhar de engajamento político todo, e as críticas depois até me surpreenderam, assim, no sentido de parar pra pensar que eu não vi o filme com esse olhar crítico. Mas isso aí pra mim eu concordo com você, assim, o pessoal critica, mas uma tentativa frustrada de tentar vetar uma realidade, né? Vetar uma ilustração da realidade, assim, né? O filme não mostra nada demais no sentido de extrapolar o óbvio, né? Tipo, sei lá, é a história de um vilão, claro que é ficcional. Sim. Mas é uma violência extremamente cotidiana ao mesmo tempo.
Então não tem nada, meu Deus do céu, sabe? E eu até entendo essa tentativa de justificar, falando que isso podem ser gatilhos de violência, ou pode ser um embasamento para uma justificativa, né? Das pessoas fazerem algo ruim, mas, cara, eu não concordo. Eu acho que, sei lá, quem tá a fim de fazer alguma coisa ruim, alguma coisa violenta, só precisa de uma justificativa, e a justificativa vai ser qualquer coisa, sabe? É o elefante, né? É o elefante, o filme, né? Pra quem lembra do filme, Gus tipo assim, do Gus Van Sant, mostra um breve take de um quadro de um elefante, né? E aí fala que, tipo assim, o que pode ter ocasionado o ataque a Columbine, o elefante, né? Eu acho que... A Columbine High School. Se eu não me engano, é a Columbine. Pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido videogame, pode ter sido a música, pode ter sido o quadro do elefante, sabe? Sim. Então, quem quer fazer algum ato de violência vai se embasar, vai só achar uma justificativa. Vai falar que não gosta da cor do cabelo do outro, sabe? Porque você respirou alto, você tossiu sem pôr a mão na boca. Sim. Até nesse caso específico, né? Nesse filme em específico, o Gus Van Sant, em entrevista, ele fala que inclusive utilizou os videogames como referência para essa estética de movimentação de câmera em terceira pessoa, né? Que a câmera fica imediatamente atrás. Terceira pessoa, exato. Caminhando em um plano quase que travado no personagem, de costas. E ele vai passando pelos corredores e, enfim, vai fazendo todo o trajeto. Acaba também sendo uma espécie de discurso metafílmico, né, dessa questão da influência, mas que a gente sabe que é uma bobagem. Sempre vai existir um gatilho para essas coisas, né? Agora a questão também é que, assim, esse é um filme, o Joker, que ele é um filme realmente que tem violência, mas... comparativamente falando com vários outros filmes de até 40 anos atrás, 50 anos atrás, se você pegar filmes do Scorsese, do Sidney Lumet, que são claras referências para ele não chega nem perto do mesmo teor de violência, saca? Então, assim, eu fico um pouco perplexo da gente ainda ter que ficar passando por esses pontos e discutir violência, será que influencia, será que não influencia, sabe? Enfim, é só isso. É isso que eu queria dizer. É isso aí. O Uber realmente fez o voto de silêncio. Completo. Tá certo, apoia o boicote aí. Não tava brincando, não. Tava de brincadeira, não. É isso aí. Tá, então... próximo tópico. Já te chamaram de Coringa quantas vezes, Fernando? Pois é. Bom... Porra, Fernando, foda que foram 2 filmes seguidos, né? É o Charles Manson. Cara, o que acontece, né? Nossa, mas próximo era filme. hora de Mas voltar nesse mesmo. caso tava tão parecido, cara. Inclusive as costelas, assim. Puta que pariu. A dança, né? As danças foram muito... Tá, só... Eu fiquei imaginando ele assim. Mulheres. Não, cara, não. A gente tá ficando... Não. Tá ficando muito piada interna isso aqui. Tá foda. Não, tá, mas enfim, realmente é muito parecido. O medo foi genuíno, viu? Cala a boca. Bom, enfim, pra quem não me conhece pessoalmente e tá caindo de paraquedas aí, eu realmente tenho umas feições meio similares ali àquele Joker, o que é uma coisa meio preocupante, mas eu vou aproveitar disso nesse ano pra festa de Halloween, inclusive, então, enfim. Vai ter que fazer a barba, hein? Eu vou ter, cara, mas... Sério, você vai fazer? Vou, cara. Eu sou comprometido com o personagem. Sou igual a Joaquin Phoenix. Porra, aí sim. Eu tirei a minha também. Sou idêntico. Respect. Não, pois é. Eu vou ter que aproveitar essa oportunidade aí. Eu tirei a minha também. Vou deixar só o bigode pra ir de Gomes, né?
Excelente. É isso que eu quero ver. Eu quero ver compromisso com o personagem. O cara perde É isso 30, aí. 40 quilos pra interpretar um papel, você não vai tirar uma barba, sabe? É, Exatamente. E eu tô comprometido com a minha fantasia também. Ah, o quê? Tio Chico? o anão do... Não, vai de anão. De- Cortar as pernas. Não, pô, é de mãozinha Ah, familiar. é verdade. Que? Verdade. Como assim? Vou ter que mandar um blackface a lá Justin Trudeau, mas Ele vai pintar o corpo inteiro de preto e deixar só a só mão. que vai ser o corpo inteiro. Ah, não, então, Lucas. mais de boa. Nossa, por favor, velho. por Meu favor. Deus. Vai rolar, vai rolar. Tá certo. Ai, meu Deus. Aguardem. Isso aqui é compromisso com o personagem. Escuta essa aí, Henry Cavill. É isso aí. Lembra disso. É, Não, o bigode, mas cara, o bigode. Isso aí não foi falta de compromisso, foi excesso de contrato. Foi Ah, contrato. não, claro. Mas... Se eu tivesse ganhando o montante que ele tá ganhando, ou melhor, se eu tivesse ganhando 10% do montante que ele tava ganhando pra deixar o bigode, ixi, deitava, era a barba inteira, filho, era Meu Matusalém. irmão, que se foda os caras do efeito digital aí, ó, dane-se. O meu tá garantido. Exato. E dá um tapinha no bolso assim, ó. Pá, pá. O nerd que se vira. se o filtro do Snapchat já consegue dar conta do recado, né? Mas vamos lá, fala, Voltando pro ó, Coringa. legal o gancho do comprometimento, porque Ah, boa. o que foi? Não, eu gostei do gancho. Como a gente chegou nisso não importa, né? O importante é que a gente chegou nisso. Cara, a gente deu uma desviada suave. Mas aproveitando o gancho do comprometimento, vai reparar que o Joaquin Phoenix tá bem magro, Sim. né? Ele perdeu alguns quilinhos aí pro papel, tá com os braços Já magrelos. Uhum. Um ombro pra frente que eu tô tentando entender ainda se Cara, foi CGI, se foi pois é. Não, cara. né, um ombro deslocado, assim, esquisito. bizarro. Então, eu acho que o corpo dele já tava esquisito desde We Are Never Really Here, né? Ou You Are Never Really You were Here. never really here. Já tava estranho desde aquela época, saca? Então, eu acho que ele dá uma forçada, acho que no Mestre também, ele não era o cara mais, tipo assim, com o body type mais... Mais padrão, vamos dizer assim, né? O cara, parece que o cara malha pra ficar escroto daquele jeito. Ele já é um cara meio peculiar por ter aquela protusão labial, né? Como é que chama aquilo? Lábio leporino. Isso. Ele tá com um corpo meio esquisito mesmo. Mas assim, Totalmente proposital, né? sim, Pro papel. claro. Era pra ser uma coisa creepy mesmo. E deu certo, né? Não, pois é, ele inclusive fala em entrevista que a princípio ele é um cara que ele preza pela lei do menor esforço às vezes, né? O que é engraçado ouvir o Joaquin Phoenix dizer isso, né? A gente finge que compra. Mas ele diz que, a princípio, ele tava pensando, cogitando mesmo a ideia de um Coringa gordo, saca? Eles riram no set, não colou a ideia, não. Mas ele diz que depois, quando ele perdeu o peso, ele começou a perceber o corpo dele de uma forma diferente. E criar até uma própria percepção corporal que desenvolveu alguns dos trejeitos do personagem mais marcantes, como a forma com que ele dança, essa movimentação um pouco bizarra dele. Ele diz que foi proveniente justamente desse processo, que ele mudou junto com o personagem a mudança corporal, né? Agora eu fiquei com a dúvida, né? Esse aspecto do personagem da doença mental, mais especificamente da risada, ele foi adicionado depois ou já estava previsto no roteiro? Vocês viram alguma coisa a respeito disso? Cara, eu não sei dizer com certeza, mas assim, eu vi que ele estudou algumas pessoas com um certo grau de insanidade para desenvolver aquele tipo de risada. Eu vi isso Que também. ele tava tentando encontrar algo assim que fosse mais próximo de um distúrbio mesmo do que de uma risada, simplesmente uma risada maléfica, uma risada vilanesca, sei lá. E eu sei que ele teve muita margem dentro do set para improviso e para criação do personagem, confecção do zero, porque assim, o Todd Phillips, ele mesmo fala em entrevista que a concepção dele para uma boa direção, principalmente um cara como Joaquin Phoenix, é você, junto com ele, moldar a forma de fazer o blocking, de fazer a movimentação do mise-en-scène de acordo com o desenvolvimento do ator em relação ao personagem. Então ele fala assim que seria
completamente equivocado, por exemplo, de um diretor chamar um cara como o Joaquin Phoenix pro set e falar assim, faz isso, faz aquilo, agora vai lá, toma sua água, não sei o que, agora eu quero que você faça isso. Não, tudo bem, isso eu entendi. Agora é justamente por causa disso que eu tô perguntando. Por quê? Porque esse distúrbio, ele é real. Não sei se ele estava previsto no roteiro antes de começar as filmagens, né? E é justamente por causa desse trabalho em conjunto com o Joaquin que isso aí pode ter sido algo que possa ter entrado depois, sabe? Só que ganhou um peso no roteiro, né? Essencial, eu diria. É essencial. Por isso que ficou a dúvida se já estava previsto ou se poderia ter sido feito depois. Pode sabe? ter sido depois, né? Mas o Joaquin Phoenix diz que ao ler o roteiro ele ficou perplexo, ele teve que ler outra vez, porque ele achou muito bem escrito, muito bem amarrado. Então, não sei, realmente não sei. Esse lance que o Uber comentou do distúrbio ter um peso, assim, cara, na verdade ele mudou o teor do filme, na minha opinião. Demais. Assim, sabe? Fez toda a diferença. E no filme uma coisa que eu reparei, acho que todo mundo reparou, que é bem óbvio, mas que é legal comentar, é que ele tem os momentos da risada do distúrbio, tem os momentos da risada, tipo, de algo que ele acha engraçado, mas é uma risada totalmente sociopata, assim, tipo assim, ri das coisas erradas numa hora errada, de um jeito estranho, né? Sim. E uma risada, tipo, meio que de prazer, assim, prazer / sarcasmo, né? Que é tipo no final, que ele já tá internado, né, e tal, e aparentemente mata a psiquiatra, né? Sai da sala, assim, que é uma risada que já dá pra perceber que não é, tipo, tão do distúrbio. Eu acho que é uma risada de escárnio essa. Então, isso que você falou eu acho muito interessante, porque é como se a gente percebesse a progressão de momentos do personagem pela forma como ele ri. Sim, e isso não fica só no campo da especulação, porque é perceptivelmente diferente a forma como o Joaquin Phoenix interpreta esses momentos, né? No momento em que ele tem o acesso do distúrbio, você sente uma risada até como se ele estivesse lutando contra o próprio corpo, né? Dolorosa, né? Ele não quer, ele tá... É quase um Tourette, isso, né? é isso que eu ia falar. Parece um Tourette. Parece muito um Tourette. Porque tem graus diferentes, né? Não tem só aquele grau que a pessoa fica xingando. O vídeo que eu falei é exatamente assim. O cara bota a mão na garganta, inclusive, sabe? Daquele mesmo jeito. Parece que ele tá lutando pra ela não sair. Sim, cara. E é muito perceptível esse esforço que ele desempenha, mas é em outros momentos, como quando ele tá tentando rir pra simular uma percepção social, porque ele tá tentando construir o material pro stand-up dele, né? Ele quer se tornar um comediante. Ele ri quase como para se sentir pertencente de um grupo, e aí nesse momento a risada falha, ao contrário, né? Ele se esforçando para colocar essa risada para fora, mas ele não sabe exatamente se aquilo é engraçado ou não é engraçado. Ele erra os beats do humor, ele ri nos momentos errados. Eu acho que isso também denota um grau de inadequação dele perante a gente, né? Tipo, as pessoas comuns estão lá assistindo o stand-up e entendem o que aquele cara... Tem empatia pelo que aquele cara tá dizendo. Ele nunca viveu nada disso. Não. Isso. Exatamente. Ele pertence a uma outra esfera, ele é um ser quase invisível ali. E aí, no terceiro momento, né, essa risada de escárnio, é como se você tem dois momentos de confusão. Um momento em que tá fora do controle dele e ele tá tentando evitar, um momento em que tá dentro do controle dele, mas ele não consegue se manifestar, e esse primeiro momento que tá fora do controle dele é quando ele acaba tendo um acesso de fúria e matando pessoas. Então, assim, a gente pode até ver um paralelo nesse sentido. E o momento que ele tá tentando simular uma interação social, ele se esforçando para ser o que ele não é. E o terceiro momento, ele começa a desenvolver uma identidade. Ele tá se encontrando como um indivíduo que não é nenhum dos dois, ele não é nenhum ser social, convencional, e ele não é nenhuma vítima mais puramente, ele quer se tornar um agente agora. Exatamente. Na verdade, as primeiras mortes dos três jovens no metrô, né? É uma morte quase acidental, né? Uma legítima defesa, pode-se dizer, né? Ele é um cara que tem zero de autoconfiança, assim, e que coincidentemente estava com uma arma ali e matou para não apanhar até, né, mais uma vez. Até ficar todo até fudido. Perseguiu o outro mas cara, aí, né? com isso ele... Não, exatamente. Aí na hora que ele percebe que ele tá com o poder na mão,
A hora da perseguição é o gatilho pra ele ganhar essa autoconfiança. E daí pra frente é a cena que ele vai no banheiro, que ele dança, que ele tem a ilusão de chegar na casa da personagem que eu esqueci o nome agora. Deixa eu olhar aqui que a gente já fala, que aí todo mundo acha que a gente sabe, entendeu? Sophie. Isso, é a hora que ele chega na casa da Sophie e já dá um beijão nela e ela retribui e tal, então tipo, ele dá aquele ego boost, assim, né, na hora que ele mata o pessoal, e daí pra frente a coisa começa a mudar pro lado dele. E um detalhe, né, interessante é que essa cena não tava no roteiro, a cena de como ele se porta dentro do banheiro. A princípio era pra ele chegar meio destrambelhado no banheiro, vomitar no vaso sanitário e tentar esconder a arma. Só que eles perceberam o impacto dessa cena como transição de personalidade, e aí o Joaquin Phoenix, ao invés disso, faz aquela dança, né? É como se ele estivesse num momento de libertação também, de encontro, um breve flerte com quem ele se tornaria posteriormente, né? Sim, mas, cara, sabe que impressão que eu tive daquela cena? Naquele momento, daquela cena da dança, eu realmente vi esse lance de que ela não estava prevista no roteiro, e achei super massa isso, mas naquele momento ali o filme já deu um background de que ele já tinha passado por uma internação, né, de que ele fazia terapia, né, e etc e tal, e aquela dança me lembrou tipo um Tai Chi Chuan, assim, sabe? Então eu até pensei que, tipo assim, será que ele, tipo assim, em algum momento da terapia dele ele aprendeu a fazer isso, tipo, quando ele tem um pico de nervosismo pra se acalmar, alguma coisa assim, sabe? Foi a impressão que eu tive na hora, tipo, foi a primeira leitura que eu tive. E depois eu achei peculiar ter visto que ela não estava prevista no roteiro, porque eu achei que casou de um jeito bem legal, assim, sabe? Tipo assim, não foi previsto, mas fez todo sentido. Completamente. A dança durante o filme, ela sempre surge de forma meio escapista, terapêutica mesmo, mas aos poucos ela vai se tornando também um traço da personalidade dele como alguém que tá dançando pela vida. Ele não tá simplesmente sofrendo com toda a injustiça que paira sobre ele. Ele dança conforme a música toca. Por isso é uma dança meio macabra, né? Meio sombria. É muito bem pensado, é um estudo de personagem extremamente bem construído nesse aspecto. E só pra gente notar quantas vezes ele muda durante todo o percurso do filme, né? Porque acho que esses momentos, eles são momentos-chave de mostrar isso, e no final ainda, eu acho que ele só vira um super vilão de verdade no final, sabe? Porque a risada de escárnio perante a terapeuta dele, a outra, né, a última, a segunda, né, ele já ri, mas como se ele tivesse superior a ela, né, que ele fala, não, você não vai entender o que tá passando na minha cabeça, assim, você tá abaixo de mim. Exatamente. Aliás, a ficha dele caiu de verdade naquele momento ali da histeria coletiva, né, que a viatura capota e tal, ali a ficha dele caiu. Até o momento ele estava preso na viagem dele, eu acho. Foi no programa do Murray e tal. É claro que ele vai tendo pequenos gatilhos, né, no decorrer do filme, ele vai vendo o pessoal se mascarando e os protestos começando e etc e tal, mas isso eu senti que não alimenta o ego dele. Ele, até aquele momento ali, ele no mundo. Eu assim, discordo. Tipo, eu vou... Você discorda? Eu acho que ele foi bem... Eu discordo por causa da cena que ele vê o cara passando no táxi com a máscara e ele ri. Eu acho que... E também quando mostra no jornal a cena daquele palhaço, caricatura do palhaço como se tivesse uns dentes, né? E ele tenta se ver naquele palhaço, então ele tenta imitar a careta que tava lá. Eu acho pensando bem, você tem razão. A alucinação da Sophie naquele momento, inclusive, ela serve de alter ego do que ele tá pensando. Eles mereceram, esses babacas riquinhos, eu quero mais aqui. Então é uma forma dele materializar em outra pessoa o que ele quer da opinião pública. Exatamente, é verdade. Não lembrava disso. Ele diz o tempo inteiro que ele não tá vinculado a nada político, que ele se recusa a participar disso. Mas, claro, porque se você vê o que o Coringa se torna depois, ele é uma espécie de anarquista mesmo, né? Mas ele é um
um produto direto justamente dessa questão de classes, né? O filme, eu acho que Sim. de todos os filmes de super-herói mais recentes que a gente tem notícia, talvez ele seja o filme que mais demonstra como essa questão de diferença de classes pode gerar esse tipo de anomalia social, sabe? Que traz esse retrato social assim mais aberto, né, que faz essa crítica, eu acho que é um dos únicos, na verdade. Sim. É um filme, aliás, que tem pouca ação no sentido de, tipo, um vilão, né, e um herói. No caso do Coringa, claro que ele no filme é mais um anti-herói do que um vilão, né, mas não traz com clareza um vilão e um herói. Tipo, o Thomas Wayne morreu e o Will Murray morreu, né, apresentando o programa, mas eles não são necessariamente vilões, eles são o outro lado da sociedade, que o filme faz uma certa crítica, mas o filme também não coloca os mascarados, a população mais pobre, no caso, né, como certinho. Sim. Entendeu? Como tipo mocinhos, sim. Sabe? Uhum. Na verdade... não tem nenhum mocinho. Não Na verdade, todo mundo é vítima. Eles pintam a decadência social que mais uma vez, até entra nesse aspecto do porquê eu acho que essas críticas a respeito do que representa o Coringa são muito falhas. Porque ele não faz nem apologia a esse discurso anárquico que o Coringa representa, porque na verdade ele mostra a ruína lenta de uma cidade, que ela já é denotada pelo descaso do Thomas Wayne, dos outros governantes anteriores, quando você vê as cidades entulhadas, completamente cheias de lixo, um meio urbano sujo, as pessoas vivendo em ambientes insalubres e cortiços, né? Então, assim, até no design de produção isso também fica bem explícito, como tudo está entregue, e só que ele não apresenta a solução, ele apresenta o passo adiante do penhasco, entendeu? A população sai nas ruas queimando carros, destruindo coisas, matando pessoas. Então, assim, ela dentro desse percurso, o que a narrativa acaba mostrando mesmo é que isso também não é um caminho válido. Isso infelizmente acontece porque tudo deu certo para dar errado, sabe? É um desequilíbrio social. É só uma consequência, uma né? consequência. Não é um caminho, é só uma consequência. Exatamente. Eu gostei do paralelo que eles fizeram com o flautista de Hamelin. Inclusive eles citam, né, no jornal, que fala que a cidade está cheia de ratos. Isso. E precisava do flautista para guiar os ratos, né? É verdade. E no final você vê ele ali em cima da viatura, todo fudido e tal. Quase que um maestro, né? É um maestro daquele bando de ratos ali, entre aspas, por favor, né? Porque são pessoas. É como se eles tivessem se alinhado a uma espécie de guru mesmo, né? Um líder. Engraçado que toda vez que eu assistia Batman e vi os capangas do Coringa, eu ficava pensando assim, mano, quem que é essa galera? Né? De onde, como que o cara acha o Coringa pra ser capanga dele? Verdade. Muito bom. É tipo aqueles caras roxos dos Power Rangers, né? De onde que eles sabem? Minions. E olha, eu não... O que eles fazem fora do expediente? Exatamente. Tipo assim, vão na cafeteria da empresa, né? Tomar fumar um cigarro. O que os robôs do Coringa fazem, né? Vai saber, né? Vai saber. Mas é até interessante, assim, esse ponto também da construção social no filme é interessante para suscitar uma outra coisa, né? Que, apesar de alguns paralelismos, né? Você vê, por exemplo, a cena em que o Coringa tá dentro do carro, capturado pela polícia, olhando pelo vidro, é uma simetria visual, um momento que o Heath Ledger rouba um carro de polícia e tá, inclusive, com a câmera posicionada já do outro lado
anarquizando durante o caminho inteiro, batendo no carro. Você vê, apesar dessas referências, dessa construção cuidadosa, também uma caracterização que é um universo mais distinto do que a gente costuma ver dentro dos filmes de super-herói, né? Como as referências acabaram moldando esse universo dele, eu acho que além da construção de personagem, porque obviamente ela tá presente ali no Rei da Comédia, ou Taxi Driver, né? Do Scorsese. Laranja Mecânica. Laranja Mecânica também. Mas esses dois, o Rei da Comédia e o Scorsese, são os dois De Niros que mais caracterizam o personagem desse filme, né? No caso do Taxi Driver, claro, pelo aspecto de não conseguir se encaixar socialmente bem, né? De tentar... E a decadência do contexto, né? E a decadência do contexto, e é esse que é o ponto. O contexto que ele tá inserido, né? Isso. E no caso do Rei da Comédia, é justamente essa questão de um personagem que ele quer a qualquer custo chegar, ele quer se tornar um comediante também, obviamente, e ele usa de métodos extremamente, além de pouco ortodoxos, assim, criminosos mesmo, para conseguir as coisas que ele quer, só com a diferença de que ele tem um carisma fenomenal. Então, assim, o casting do Murray nesse filme ser o Robert De Niro também, obviamente, é uma referência direta, clara, né? Mas essa questão da ambientação, nos dois filmes você tem o mesmo clima do filme do Coringa. Não parece que a gente está vendo Gotham City. É Gotham City, mas parece que a gente está vendo um filme da década de 70 ali. Parece que a gente está vendo a mesma, sei lá, Nova York do Warriors, saca? Do Walter Hill. Mas porque talvez seja, né? Sim, não, o próprio Todd Phillips fala que ele queria também uma atmosfera dentro desses filmes que fosse como se filmes de quadrinhos que fossem feitos naquele período, entendeu? E tem justamente essa forma de caracterizar todo esse universo que, além de mostrar esse contexto, que é um contexto sombrio, quase, vamos dizer assim, neo-noir da cidade, ele também suscita personagens, traz à tona personagens que são personagens intrinsecamente complexos. Você não sabe a motivação deles. É diferente de uma Hollywood da década de 60 para trás, que os personagens são um pouco mais delimitados, né? Você sabe o que um personagem quer, qual é a jornada dele e tal. E nesse período você tem os filmes do Sidney Lumet, como Network, por exemplo, Rede de Intrigas, né? O One Flew Over the Cuckoo's Nest, como chamam, Estranho no Ninho. Estranho no Ninho, esses filmes que os personagens são complexos, você não sabe exatamente o que tá passando na cabeça desses caras, né? Ele quebra um pouco do binário mocinho e bandido também, né? Tipo assim, o mocinho, ele era o mocinho e era um cara, tipo, 100% do bem, né? Que incorrompível, né? Vamos dizer assim. E o vilão era vilão sem justificativa nenhuma, só queria o mal, chegava em casa e, né, batia na mulher e bebia um conhaque e tal. O cachorro. Então era o tempo todo. E aí eu acho que é um pouco isso também, né? Tipo assim, explorar esse lado que num certo momento do filme você se identifica com o personagem do Arthur Fleck, antes dele ser o Coringa propriamente. Você até se comove, né? Dependendo da cena, você se comove pela situação dele, mas você sabe que ele é um vilão. Então, tipo assim, tem camadas e camadas ali, que é uma característica muito mais humana, né? Muito mais próxima da nossa realidade, até por isso a gente se identifica. Não que a gente concorde com o papel de vilão, mas a gente se identifica com algumas situações. Mas até parte do que comove é justamente o fato de você perceber que esse personagem, que você sente um apreço por ele, uma certa empatia, tá se transformando nisso. E é essa tragédia dele virar um vilão que é comovente, né? Que é até, por exemplo, com o momento que eu acho que é um dos momentos mais tristes do filme e vexatórios, assim, cringe watching mesmo, que é quando ele tá tentando fazer o número dele de stand-up. Sim. E ele sobe no palco e ele não consegue vencer nem a própria crise de risos. Isso é uma cena pesada, porque pesado. Assim, apesar de ser só um constrangimento, assim, para uma pessoa que não conhece ele, a vida dele já passou por tantos reveses que isso representa muito, né? E ainda por cima, ainda virou motivo de chacota no programa que ele amava, né? Exato. O programa do Raul Gil. É o David Letterman cuzão, né?
Puta que pariu. Mas ficou. O De Niro tá meio Raul Gil, né? Tá uma coisa. Tá. Meio tiozinho, né? Tá muito isso. É porque toda a televisão de outros países que não seja o Brasil, todos eles parecem meio SBT, assim. É verdade. É verdade. Mas, cara, eu só ia mencionar que a gente tava falando desse cenário. Você falou do Warriors e por coincidência eu lembrei, mas deixei passar, que uma das minhas adaptações preferidas também dos quadrinhos para o cinema, que tem um contexto muito parecido, na minha opinião, é Watchmen. Ah, sim. Né? Eu acho que o Watchmen tava quase na rua de trás ali, os caras. E, inclusive, um dos aspectos que eu acho de mérito desse filme é que eu não sou exatamente um fissurado por quadrinhos. Eu não cresci dentro desse contexto dos universos Marvel e DC. Eu também não. Tem coisas que eu gosto, mas eu realmente não saio de casa para assistir filmes dos Vingadores, salve algumas exceções, né, filmes do universo Marvel e DC. Agora, um dos méritos que eu acho maiores desse filme é que ele realmente ele não precisa se sustentar no fanservice, nos aspectos que caracterizam muitas vezes o público de consumo mesmo da série de quadrinhos, para ser um bom filme. Ele é um bom filme por si só, né? Ele é um filme que, mais uma vez, prova como o universo de Batman ele realmente dá muita margem para uma excelente caracterização dos cinemas, né? Porque ele, além de ser cheio de camadas, ele retrata, acho que é com uma responsabilidade, uma maturidade muito grande, ao contrário do que a crítica está dizendo, como uma sociedade inteira pode influenciar no desenvolvimento de um personagem vilanesco, né? Uma anomalia desse sentido, enfim. Não, e ainda bem que ele tá sendo bem recebido pelo público também, tanto na questão da bilheteria, né? Sim. Porque aí a gente vê uma esperança de que outros títulos assim possam surgir no futuro mais próximo, né? Porque, com certeza. Querendo ou não, tudo depende da grana, né? E ele já se pagou no primeiro final de semana. Então... Excelente. Não, é isso que eu quero ver quando falam de filme de quadrinhos, porque é uma caracterização realmente muito acertada. O Todd Phillips está de parabéns, mas assim, é claro, eu acho que quem carrega esse filme mesmo nas costas é o Joaquin Phoenix. Não por demérito dos outros, mas é porque ele é inacreditável. Não pode falar isso, é o conjunto, ó, porque a fotografia é boa, o casting é bom, a direção é boa, o roteiro é bom, se fosse é tudo bom, ator, como você fala? Não funcionaria. Não sei, cara, eu não... Não, mas eu entendi o que o Fernando quis dizer. Lógico que uma produção desse tamanho, né, é feita com 1 milhão de pessoas, concordo com o Uber. Mas até o próprio Todd Phillips admitiu que ele pensou no personagem vinculado ao Joaquin Phoenix. Tipo, sem plano B. Sem plano B. Se não fosse o Joaquin Phoenix, talvez fosse outro roteiro. Esse que é o ponto, né? Então teve muita coisa ali de improviso, teve muita coisa de sugestão do Joaquin Phoenix. Eu vi até algumas coisas que o Robert De Niro é um dos atores preferidos do Joaquin Phoenix, e por teimosia do Joaquin Phoenix no set, eles mal se falaram, porque eles discordavam em várias coisas, tipo, o Joaquin Phoenix não queria ler o roteiro antes da cena, o Robert De Niro queria, saca? E aí rolou uma tensão, assim, que eu acho que foi boa, no fim das contas, porque esse tipo de coisa, quando acontece, eu acho que deixa o... Na hora que ele dá o tiro, sai com mais raiva. Eu talvez tenha até botado um pequeno projétil ali. Botar uma pedrinha de sal grosso. Tamanho de um arrozinho, assim, só pra dar um sustinho. Mas eu acho que deixa a atuação mais intensa, sim, né? Claro que não dá pra levar pra extremos, né? Cair na porrada com alguém. Mas eu acho que colabora, saca? Eu vi que, assim, teve... Isso que eu tô falando. Teve muita coisinha, detalhes pequenos que foram improvisos. E isso deixa o filme ainda mais surpreendente, né? Porque pra gente que vê, acha tudo... Pô, foi redondinho, né?
E, deve ter sido tudo ensaiado e tal, e etc. Mas tem muito dos atores ali também, né? Quando eu falo assim, dessa forma, é que eu acho que tem muita gente capacitada por aí, sabe? E gosto do Joaquim e tal, foi excepcional. Provavelmente, não vou falar de forma afirmativa, mas vai entrar forte aí na concorrência pro Oscar, né? Mas, enfim, eu ainda quero ver o Coringa sendo interpretado por outras pessoas. Sabe? Não, claro, isso aí não é excludente, até porque quando a gente pensa no Heath Ledger como Coringa e no Joaquin Phoenix como Coringa, são até momentos da vida do mesmo personagem diferentes que são complementares, né? São ambas interpretações, eu acho, brilhantes mesmo, e realmente não dá pra esquecer o Jack Nicholson também na parada. Então, assim, não é esse tipo Mas de exclusão. Mas dá pra esquecer o Jared Leto, com certeza. Não, esquece. Coitado, mas realmente... Então, mas esse é o ponto. O que eu queria dizer é que, como é um filme focado especificamente nesse personagem, o tempo inteiro estamos com esse personagem, o tempo inteiro a gente tem que comprar o drama, as questões intrínsecas do drama familiar e social que ele vive, você precisa de alguém extremamente competente para carregar tudo isso nas costas, sabe? Com certeza. Então, assim, é claro, mais uma vez, eu não tô desmerecendo o resto da equipe, que tá tudo redondo, excepcional, né? Nesse filme. Realmente, tudo redondinho. Até escolha de trilha sonora, esse contraste que eles geraram ali com a música, vamos dizer assim, do glamour de Broadway americano, né? Trazendo um pouco essa ideia do sonho americano, mas um contraste com a sujeira no ar das ruas de Nova York, ali, Gotham, né? Na verdade. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Não, só que eu fiquei num medo, se fosse enveredar pra esse lado dele ser meio-irmão do Batman. Né? Então, eu tava falando disso com o Lucas agora, que foi um cagaçozinho de leve, que eu acho que os fanboys da DC devem ter ficado com o cu trancado na cadeira. Ia estragar o filme. Ia dar aquela mordida. E olha, não precisa ser fanboy da DC pra achar que ia estragar o filme. Mas apesar de ainda ter ficado um mistério, assim, né, que... No final ele acha uma foto da mãe dele e escrito assim, blá blá blá, com amor, TW, né? Mas é que eu digo assim, se tivesse explorado e as coisas tivessem acontecido por causa disso, né? Que não foi o caso, né? Foi explorado, mas acaba que saiu pela tangente ali e ficou o mistério, né? Porque ele retomou isso no finalzinho, então... E sinceramente eu acho que não importa tanto, sabe? Mas essa foi a grande jogada, né? Tipo assim, naquele momento ali que ele acha a foto da mãe dele e tem a frase e tal, ele amassa a foto e joga fora, porque tipo, já não é mais relevante. E ótimo não ser mais relevante, né? Porque é aquilo que você estava falando, se o personagem fosse construído em torno disso daí, e se isso tivesse algum plot, se isso gerasse algum plot twist na história, ia cagar. Sim, claro. Foi engraçado que na hora que rolou a revelação, né, você ouviu, tipo assim, uma galera, tipo, murmurando assim, tipo, puta que pariu. E o cara na minha frente, exatamente na minha frente, ele deu uma cutucada no outro assim e falou, te falei, moço! Deu um grito assim. Todo mundo do cinema ouviu, sabe? Não tinha como não ter ouvido. Nossa senhora. Foi esse cara que falou o Han Solo morre. Nossa. Eu vou virar o Coringa no meio do cinema. Mas foi engraçado ver no final ele saindo, tipo assim, de cabeça baixa, com vergonha, né? Vai se manifestar gritando no cinema, né? Pois é. Porra, mas é isso aí, cara. Eu acho que, na verdade, o lance da dúvida é até interessante pra narrativa,
porque ele também suscita essa relação dúbia que o Coringa tem com o Batman posteriormente, que eu acho que assim, ele não compra a ideia de que eles são irmãos, mas ele tem uma coisa de tipo, poderia ter sido, sabe? Uhum. Sim. Então, realmente, isso ficou. Essa construção é interessante. Aquele diálogo no banheiro, né, dele com o Thomas, o Wayne, foi um diálogo forte nesse sentido, né? Ele chegou a chamar o Thomas de pai. Isso. Então, tipo assim, ele queria muito essa figura paterna, não, mas ele queria essa relação. Mas eu acho que ele queria a figura paterna, assim, tanto é que ele vê no Murray uma figura paterna. Também, né? Também. Mas eu falo a relação porque, até pelo carinho que ele trata o Bruce naquela cena do portão, né? Tipo assim, um irmãozinho. Ele... Pra jogar da escada. Não, pois eu acho até, eu não sei se vocês conhecem gente assim, mas eu já vi de perto gente que tem eu vi crescer e que tinha um comportamento extremamente difícil, sabe? Uma pessoa que dava muito trabalho, fazia todo tipo de caos que você pensasse e tal, pra conseguir chamar a atenção. Uhum. Tem muita gente que tem isso. Então, assim, eu acho que a relação que se constrói também, que pode se estender fora do filme se você quiser conectar os universos depois, é como o Coringa encara o Batman não só como um vilão, um inimigo dele, mas ele encara também como alguém que completa ele, sabe? Alguém que ele quer, sim, mas ele quer sempre trazer... foi a relação entre o Coringa e o Batman. Claro. A única coisa, a diferença entre eles, que é até onde eles estão dispostos a ir, sabe? Sim. Que o Batman, ele tem um código moral muito forte, que ele nunca avançou, né, sobre esse código, nunca quebrou as próprias convicções dele. E o Coringa não, ele é anarquia pura, sabe? Sim, então, sim. Eles são complementares perfeitos, mas assim, eu digo isso porque essa construção da possibilidade de ter uma relação entre os dois também ajuda nesse sentido, como se fosse aquele filho que tenta chamar a atenção de alguém da família, porque ele cresceu desamparado por todos dentro da sociedade e essa é a forma que ele conseguiu arranjar, psicologicamente falando, para ter algum alívio no meio disso tudo. É literalmente assim, um grito de socorro, mas mascarado de atitudes completamente anarquistas, né? Falando de plot twists, né? Mudando um pouco de assunto. Mudando, mas nem tanto, né? Porque se o Arthur tivesse algum parentesco com o Batman, seria um puta do plot twist, né? Mas o maior plot twist do filme, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a hora que ele descobre que muitas das coisas que ele fantasiou ali eram ilusões, né? Que ele se dá conta. Que ele se dá conta, exatamente. Né? Na verdade, eu acho que eu não sei se ele sabia e se naquele momento o filme revela ou se aquele é o momento que ele percebe que foi tudo uma ilusão. Então, isso é engraçado porque a gente não pode confiar muito no filme, né? Sim. Isso é engraçado porque o narrador, né, que a gente vê tudo do ponto de vista dele, ele às vezes nem sabe o que está acontecendo, sabe? Então, acho que a gente estava falando dos personagens da década de 70, exatamente. Né? Que o filme acaba e ele pode ser interpretado de várias formas. Eu acho que isso enriquece bastante. Né? Ainda fica alguns mistérios no ar, assim, tipo, não é tudo jogado na sua cara, sabe? Então você tem que fazer um esforço para tentar completar essas lacunas. Sim, com certeza. E até aquela cena do tiro, né, do Murray, o Murray morrendo ao vivo e tal, quando ele sai da piada do Knock Knock, começa a palestrar ali, Fernando falando do Tarantino. eu já consegui sacar que ia rolar. Tipo, pra mim, na hora do tiro, não foi um grande, um choque, assim, sabe? Agora a hora que ele descobre que ele tava meio que fantasiando alguns momentos ali, essa aí pra mim foi... Sim. Mind-blowing. Pro Murray foi mind-blowing mesmo, né? Eu não tinha suspeitado não, mas eu tinha achado esquisito porque a Sophie não tinha sido explorada em nenhum momento, né? Uhum. Ela aparece no elevador e depois ela aparece já do lado dele e apoiando
e concordando com ele em tudo, sabe? E a filhinha também não aparece. Na verdade ela foi, de certa forma, explorada, mas de um jeito muito creepy, e quando é revelado que ele criou aquilo, faz todo sentido, porque assim, quando ela bate na porta dele perguntando se ele tava seguindo ela, ou tipo, você tava me seguindo hoje? Aí ele fala que sim, e é tipo, então tá, vamos sair, né? Tipo assim, porra, o cara seguiu ela o dia inteiro de capuz. Isso não é aceitável, né? Exato. Não é de boa, né? Tipo, o cara deve ser legal, né? Me seguiu o dia inteiro. Então você começa a perceber que muita coisa ele criou o que era conveniente pra ele, né? Sim. Tipo, é assim como na cena da banca que o Uber falou agora há pouco. Ele embasou o discurso, tipo assim, na verdade, ele imaginou que ela falou alguma coisa pra embasar o discurso dele, mas foi tipo, ele só queria uma justificativa, né? Assim como a gente falou no começo do episódio, né? Ele só precisava de uma justificativa, seja lá qual fosse. Então, tipo assim... E ainda tem aquela coisa de que uma pessoa com um transtorno mental como o que ele tem, porque além é claro, dos acessos de riso, fica bem claro que ele provavelmente herdou também esse traço de alucinação da mãe. Ele é adotado. Então, aí é que tá. Isso pode reforçar a teoria de que, na verdade, ele é filho dela mesmo, sabe? Sim. Entendeu? Por que não tá tão claro assim? Sim, porque até mesmo hoje eu conversei com a Lorena, né? Lorena, minha namorada, bióloga veterinária. Que ela disse que é muito comum que essas doenças mentais, elas são hereditárias mesmo, saca? Sim, isso realmente é um ponto bem interessante pro cara que ficou cutucando um amigo no cinema e falando, eu te falei! Acho que ele pode usar esse argumento agora. Mas o que eu queria dizer é que nesse ponto, assim, imagine você tendo um problema mental que você não consegue discernir direito a realidade da ficção, da alucinação, o quanto essa referência externa é importante, né? O quanto você ter uma âncora em outras pessoas é importante. Você poder contar com alguém e dizer, olha, essa pessoa, eu confio nessa pessoa, essa pessoa tá sempre comigo, essa pessoa me dá suporte moral. Mais do que em qualquer outro cenário, ele precisa disso até por uma questão de sobrevivência, porque ele não tá inserido na realidade mais, ele não sabe discernir as duas coisas. Então essa personagem da Sophie acaba servindo exatamente para isso, né? Para justamente ajudar ele. Serviria para isso. Serviria sim, mas eu digo, ele cria essa projeção dela justamente por isso, por uma ausência de uma outra referência, porque ele descobre que a mãe dele também é louca, sabe? E quando ele descobre, aí é claro, a referência explícita ao Estranho no Ninho, né? Ao final do filme especificamente, que ele traz o alívio para ela de uma forma violenta, né? Ele mata ela da mesma forma como o personagem do Jack Nicholson morre no filme do Estranho no Ninho, né? Sufocado por um travesseiro. Mas engraçado, outro paralelo. Isso é foda, né? Esse tanto de spoiler, sim, desse filme, beleza. Mas You were never really here. A mãe do cara... Você já viu esse filme? Então deixa quieto. Não é muito bom. Não, sério, não estou boiando. Não, esse filme é recente. Vale a pena ver. Fica aí a recomendação também para outro trabalho foda do Joaquin Phoenix. Então, o que eu ia falar é que acaba que até nesse aspecto, né, a loucura da mãe dele é relevante nesse sentido, porque ele perde a última âncora moral que ele tinha com a realidade, porque ele não podia confiar nos amigos comediantes, ele estava sempre, era uma relação muito íntima, muito próxima com a mãe, mas não era só uma relação de preocupação, como ele aparentemente tinha, era bem notório esse cuidado que ele tinha por ela, como também uma relação de civilidade, assim, de se sentir um ser humano, sabe? É isso que ele perde quando ele descobre a loucura da mãe dele, que ele percebe que os dois estão perdidos no escuro.
Então eu vou começar com uma pergunta, então. Foi seu Coringa preferido? Eu acho que não é justo. Eu acho que não é justo. Acho que... Vai morrer, né? É complicado, porque, assim... É um Coringa muito diferente do Heath Ledger, sabe? Eu tenho os dois como favoritos, né? Mas... eu acho que são fases diferentes, como eu disse anteriormente, são momentos diferentes do mesmo personagem. É o contexto também, né? O contexto do Heath Ledger já é o contexto com o Batman, o caos instaurado, assim, né? Tudo pegando fogo. E esse contexto de agora é outro, né? Não tem, como a gente estava falando antes, não tem o herói e o vilão, né? É uma construção de um personagem dentro de um contexto, então é difícil falar se é o melhor. Não, por isso que eu perguntei se agora... é o seu preferido, não se é o melhor ou não, entendeu? Esse agora é o Coringa tragédia. O Coringa do Heath Ledger é o Coringa comédia, sabe? Comédia no sentido assim, ele já não... Nada na vida dele importa mais, né, nesse ponto filosófico. Ele só quer destruir coisas. Então, ele se tornou um cínico, né? Uhum. E eu acho que, assim, as atuações dos dois casos, elas são não menos do que brilhantes, sabe? Elas se encaixam perfeitamente bem com o teor dos filmes. Então é difícil fazer essa comparação, mas... Pessoalmente. Ele não dá conta disso. Eu acho que eu tô contaminado. Eu não dou conta. É porque eu tô muito contaminado com... Eu tô muito contaminado com... Você tá deixando ele angustiado. Eu tô contaminado com a experiência recente do filme, né? Mas, assim, eu acho que se eu for pensar numa interpretação sombria e sinistra e medonha, eu fico com Heath Ledger. Se eu for pensar numa... E até meio engraçada, né, em certos momentos. Mas se eu for pensar numa caracterização realmente trágica de um personagem que em muitos momentos você sente uma dor no estômago por ele, uma dor no peito, eu fico com o Joaquin Phoenix, obviamente, porque são contextos diferentes. Mas, assim, não consigo desempatar entre os dois. Bom, eu tenho um outro tipo de visão sobre os personagens. Com certeza foi um Coringa bem forte, isso aí é incontestável, né? Mas quando a gente faz um paralelo do Coringa original, lá do Adam West, não vou saber o nome do ator do Coringa, vai me desculpar. O César Romero. Vocês já repararam que aquele Coringa, ele também não tirava o bigode e pintava o bigode branco? Sim, muito sem vergonha, né? É tipo, verdade. Só pra fazer o gancho com a discussão do bigode super-homem depois. Aquela série, né? Claro que é um clássico e recurso da época, né? Mas Não, mas aquela série foi muito importante pelo que a gente vê hoje do Batman, porque ele criou todo não um mito, mas assim, deixou o Batman popular, sabe? Então, se existe uma preocupação com o Batman, com os personagens lá, é por causa daquela série, então... Com certeza, e fora coisas que, tipo, ficaram presas nesse imaginário até hoje, que são, tipo, os gadgets do Batman, a Batcaverna, o Batmóvel, sabe? Essas coisas vêm dessa época. Mas goste ou não, né? Isso vem desse contexto. E existe um detalhe também que, assim, o cinema dessa época ele já estava migrando para uma abordagem um pouco mais, vamos dizer, mais séria, temática, mais voltada para os dramas, mais voltada para a violência. Então, assim, as séries de TV, elas meio que elas preenchiam essa lacuna da leveza, né? Você tinha Batman, Besouro Verde. Era algo menos denso ali para o cotidiano. Isso, né? Então, era mais acessível para televisão mesmo, né? Essa série eu acho que ela é tipo a Liga da Justiça live action, né? A Liga da Justiça da Hanna-Barbera live action, né? Os Amigos da Justiça, os Amigos da Justiça live action. Estes são os Super Amigos. Então, não, deixa eu fechar o gancho do comparativo dos Coringas, né? Não, relaxa. Acho que foi até bom ter entrado nesse outro assunto. Mas os Batmans. Os Batmans não, caramba. Os Coringas antigos, o da série com o Adam West,
e o do Jack Nicholson, eles... E inclusive o do Heath Ledger, né? Mas eles têm uma diferença, assim. Os antigos, eu acho que eles tinham esse lance da piada em cada fala do Coringa. Tinha que ser uma piada, tinha que ser uma frase de efeito, sabe? Pra época, muitas dessas coisas eram realmente engraçadas. Eram personagens feitos pra ser aquele cômico bem annoying, assim, sim, sabe? Sim. Annoying porque eram inimigos do Batman. E o Heath Ledger, ele já tem essa densidade de ser um personagem que carrega um peso, né, mais gráfico, ele é mais gore, assim, e ao mesmo tempo ele já tem um humor mais irônico, mais sarcástico. Sim, sim. E o Joaquin Phoenix, ele é aquele Coringa que, com base nesse filme, ele nunca vai ser engraçado. Ele nunca vai fazer uma piada, ele vai fazer... tipo, as piadas que ele vai fazer é tipo o caderno de anotações dele lá. É uma coisa tipo, Sim. O policial ligou, falou que seu filho morreu atropelado. Essa é a piada. Sim. Então, eu acho que realmente os personagens são bem distintos nesse sentido, assim. Mas eu acho que o jeito que o Coringa do Heath Ledger incorporou esse humor no personagem, que é essencial pro personagem, foi mais marcante. Agora, o jeito que o Joaquin Phoenix trouxe a risada como um distúrbio, fazendo uma referência ao Coringa do Jack Nicholson, que morre, que até na hora que morre, ele morre dando gargalhada, né? Eu acho que isso foi genial também. Tipo assim, ele não é feito pra ser engraçado, ele é feito pra ser extremamente problemático, né? Ele não chega... Não, ele morre, né? Ele morre e fica fazendo um sonzinho de gargalhada. É verdade. Ele cai ele fica pendurado e cai no prédio. Aliás, me refresca a memória, aquele Batman é o Michael Keaton. Não, peraí, de qual Coringa você tá falando? O do Coringa? O do Não, Coringa. de qual Coringa? Do Heath Ledger? O do Jack Nicholson. Eu acho que é o Michael Keaton. Não, é o George Clooney. Deixa eu checar aqui. Não, o George Clooney é o Mr. Freeze. É o Michael Keaton. É o Michael Keaton. Porque o do George... Ou é o Val Kilmer. Não, acho que o Val Kilmer não. Pera aí. Muitos Batman. O filme dele é muito galhofa. Eu acho que é o Michael Keaton, quase certeza que é o do Tim Burton era o Michael Keaton. É ele mesmo. Mas quem... É. Então beleza. O do Joe Schumacher, que é o George Clooney, que tem um mamilinho... com mamilinho aparente. A gente falando disso. Que é o Batman eternamente. É o Batman, né? Pra mim. Ai, meu Deus. Muito bom. Ai, caralho. Mas assim, até tem uma... Desculpa, você ia concluir o raciocínio? Eu? Não, então, eu ia falar que até tem uma frase do Woody Allen em um dos filmes dele, Crimes e Pecados, que ele fala uma parada que eu concordo bastante, que eu acho que se aplica bem à diferença desses Coringas, né? Que a diferença entre uma tragédia e uma comédia é a distância. Então, quando você vê essas caracterizações do Coringa, né, nos outros filmes, eles aparecem de forma pontual para complementar o arco do Batman. Ele é o vilão característico que está do outro lado da história. Mas eles acabam sendo mais cômicos, tendo essa presença meio... É claro, eles ainda são vilões, mas eles acabam tendo uma presença um pouco mais leve em relação a esses filmes mais recentes, porque você não vê o peso que eles carregam. A partir do momento que você traz os holofotes pra esse personagem e tá junto com eles o tempo inteiro, você vê, cara, não é engraçado, não é divertido ser isso aí. Tipo, o que o Coringa do Jack Nicholson fazia quando ele não tava com o Batman? Exatamente. Tava no apartamento dele, né, de roupão, barba mal feita, fumando um charuto. Entrando na geladeira, exatamente. Pois é, aquela cena da geladeira também fiquei intrigado, porque é aquela geladeira que só abre por fora, né, de maçaneta. Como é que é? É. Será que ele morreu congelado ali e o resto do filme foi tudo ilusão? Não, é claro que sonho. Não. Aí você fode mais ainda com o universo, né? Mais do que você falar que é irmão do Batman.
Mas nesse aspecto mesmo de trazer esse lado trágico para a história do Coringa, que aquela frase caracteriza bem, que eu parodiei no início do programa, do episódio, mas que ele diz no caderno, que é uma das frases mais, assim, eu acho que pungentes mesmo do filme, que ele diz que um dos maiores problemas de se ter problema mental é que a sociedade espera que você se comporte como se não tivesse, né? Sim, essa frase foi bem forte, isso é verdade. Então, ele era um cara que estava sofrendo bastante. Era muito visível. E se a gente tivesse essa distância, ele seria um personagem completamente diferente. Agora um novo quadro para o nosso programa, que é novo o suficiente para a gente criar novos quadros e experimentar. Foda-se, a gente sempre vai fazer isso. É o quadro de nota, né? É isso aí. O que vocês acharam? Qual que é a nota de vocês aí em relação ao novo Joker? A gente tem que criar um nome para esse quadro. Então, vai ser... Novíssimo quadro. Dando nota. Vai ser dando nota. Dando nota, olha aí. Dando nota. Por enquanto. A gente vai exercer nossa criatividade posteriormente. Ou então... Quadro dando a nota para o filme de forma enviesada e emotiva. You can't handle the truth. Vou ser bem sincero, eu tinha até falado que eu nunca mais ia dar nota pra filme algum, saca? Olha aí. Mas já que o Lucas propôs a brincadeira, eu vou encarar como se fosse um exercício de comparação também, né? Eu, apesar de ser uma história de origem, eu senti falta de uma coisa só, sabe? Que era mais vilões, mais personagens contrapondo o Joker, né? E uma diferença na abordagem, sabe? Eu queria um personagem espelho a ele, só que passasse pela mesma quantidade de problemas e que encarasse as coisas de outra forma, sabe? Batman. Não, mas o Batman... Ele não passa pelas mesmas coisas, não aparece, mas ele né? também é vítima de violência urbana e ele perde os pais, né? Batman enxuga as lágrimas dele Não, com dinheiro. eu sei, cara. Sim, claro. Sim. Não, eu sei que o Batman ele é a oposição direta, Sim. clássica ao Coringa, né? Mas eu falo um outro personagem dentro da trama desse filme. Eu acho que seria importante ter esse contraponto, sabe? Então, isso não é o suficiente para baixar a nota máxima do filme, na minha opinião. Mas eu senti falta disso. Então, eu vou dar um 4,5 por causa disso. 4,5 de 5? Tá, beleza. 4,5 de 100. É bom deixar isso claro. Não, beleza. Tá, Lucas? Cara, então, eu ouvi algumas críticas do filme antes de assistir. E eu confesso que eu criei altas expectativas. E quando eu vi o filme, claro que muitas delas foram, né, supridas, mas em alguns pontos eu esperava um pouco mais. Difícil dizer o que, né? Mas eu esperava ser mais surpreendido, talvez, mais plot twists. É uma trama que te atrai, mas eu confesso que, sei lá, nos primeiros 30 minutos de filme eu achei um pouco parado, deu um soninho ali, de leve. Eu nunca durmo em filme nenhum, nunca, nem pode estar passando, sei lá, qualquer coisa. Que eu não Tarantino. Filme de Tarantino, tô brincando, eu gosto muito de Tarantino. Mas pode estar passando qualquer coisa e eu não durmo. Eu acabo assistindo, se eu quiser assistir, eu assisto. Sim. Mas não tô falando que eu quase dormi, não. Mas eu achei a trama um pouco parada nos primeiros 30, 40 minutos de filme. E, além disso, né, tava com algumas expectativas diferentes. Então, eu acho que é um 4, entre 4 e 4.2 ali. É um bom filme. Aham. Né? Aquela nota, tipo, tem o regular, o bom, o ótimo. Eu achei bom. Eu concordo em algumas coisas com vocês em relação
Assim, honestamente, eu acho que ele não precisava de um personagem espelho, porque esse é o tipo de personagem que ele precisa se ver desamparado dentro da sociedade. E eu acho que parte do que mostra essa solidão dele é justamente ele não ter nem esse referencial. O referencial mais forte que ele tem ao longo do filme é a mãe. Então, eu acho que foi muito acertado ele ter uma presença mais solitária ao longo do filme, né? E os momentos em que você acha que ele pode contar com alguém, ele realmente não pode, ou ele estava alucinando, ou essa pessoa também não tinha sanidade. Então, na verdade, eu vejo isso mais como um mérito. Eu até prezo por isso, por essa escolha. Quanto à questão do que o Lucas mencionou, da questão do ritmo do filme, eu acho que ele é meio que um slow burning, né? Até o momento crítico que ele atira nos jovens lá das indústrias Wayne, jovens do caralho, os delinquentes dos Thomas Wayne lá. Eles eram uma referência aos Yuppies, Sim. né? A galera como se fosse da Bolsa de Valores, né? Exato, né? Que são... É o Wall Street, né? Isso. São outros tipos de psicopatas, né? Uhum. E estão lá no trem escrotizando a mulher, ameaçando estuprar e, sei lá, pelo menos assediando. Então, assim, aquele momento é uma virada forte. Mas eu acho que, mesmo assim, ele é um filme que ele tem um desenrolar muito rápido com as coisas. Porque você vê uma decadência... compassada, um após a outra, um revés após o outro, de forma bem rápida. É ele tomando porrada dos caras na rua, aí depois ele perde o emprego naquele local porque ele perdeu a placa, o cara fala pra ele encontrar a placa, nem se compadece nem um pouco disso. Ele se fode muito. E ele se fode muito, aí no hospital deixa a arma cair, aí a criançada tá lá no hospital ao redor dele e fica tipo, fudeu. É até meio engraçado, mas aí logo depois você vê que ele foi demitido, você fica, puta merda, cara, não tem um dia de sorte pra esse filho da puta. Então, assim, o filme inteiro, ele é construído com momentos necessários pra você ver essa agonia dele. Então, eu acho que isso também foi muito bem construído. Eu acho que talvez o meu único problema com esse filme, não é um problema, assim, mas é uma coisa, eu acho que a única coisa que diminuiria um pouco a minha nota final com ele é o final. Eu acho que o final, ele poderia ter acabado ali, ou no momento em que ele sobe no táxi e ele se mostra o novo Coringa da cidade e tal, e aí fica o resto pra imaginação, ou no momento em que ele, conversando já com aquela nova analista, ele fala aquilo, né, que ele tinha uma piada na cabeça, mas que ela não entenderia, porque aquela é uma frase muito boa também, no sentido de explicitar que ele agora, ele vê a realidade de uma forma diferente, mas ele já se aceitou assim, ele já aceitou como um outsider, né? Tipo, o meu humor não é humor pra stand-up, sabe? Eu rio dessas coisas, eu sou não como o Andy Kaufman, mas como um psicopata. Eu concordo com você, esse lance de ele ter terminado ali em cima do táxi, eu acho que ele ter sido talvez engolido pela multidão ali, Isso. simplesmente sumido no mundo, né? Ia ter dado um teor bem mais legal. Isso. Do que ele meio que terminar preso. É como se fosse uma ameaça que ainda tá Isso, solta. exato. E né? Exatamente. De fato né? Porque dali que o Coringa surge, né? Então, o que a gente vê nos filmes com o Batman veio dali, supostamente. Claro que não tem essa ligação direta, mas... Sim. E até... É que o Jared Leto tava ali no meio. Então, assim, por conta disso, a impressão que me passa um pouco esse final é que, tipo assim, deu aquele... O final daquela cena corta, aí eu penso, acabou o filme. Aí tem mais a cena do analista, aí ele fala, aí acabou o filme. Aí não, aí ele sai. Tive essa sensação, entendeu? Isso eu achei um pouco desnecessário. Mas, apesar disso, eu acho que eu também fico com 4,5 aí pra dar algum... Lucas, consegui! Pra dar alguma punição de leve, só pelo finalzinho. Mas é um filme sensacional, é realmente muito bom. Eu acho que 4,5 de 5 é uma nota que eu tô dando aí com com minhas ressalvas pessoais, mas é isso. Maneiro. É isso. É então. isso. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui mais um episódio de HAL 9000. Espero que vocês tenham gostado e
aquela história de sempre, vocês sabem, críticas, dúvidas, sugestões, né? Se vocês estão aqui de paraquedas, a gente vai deixar linkado nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify. E vocês podem mandar e-mail ou falar com a gente pelo Instagram. Inclusive, tá funcional já o Instagram, Uber? Não. a gente vai arrumar. Se alguém procurou a gente por Bom motivo aí agora pra arrumar. mas enfim, até lá é hal9000studios@gmail.com, né? Isso, STUDIOS. E HAL9000, vocês sabem como escreve, que é o nome do podcast, né? HALL 9000. Nossa, é muita coisa. Né? A gente tem que soletrando tudo, né? Vamos mudar esse nome desse podcast depois. Não. É HAL9000studios@gmail.com. Vocês se virem, vai ter link no post, pode ficar tranquilo. Mas isso aí, gente. Isso, não, né? vou fazer mais um pedido aqui hoje, que é pra você que ouviu aí, gostou, manda pra outra pessoa. Isso. Vamos crescer, vamos duplicar aí. Isso. E se você tá no YouTube, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, porque eu preciso de dinheiro. Deixa aqui sua curtida, seu like. A gente nunca ganhou nessa. Mas enfim, fica aí o pedido para vocês, ajudem a gente com o projeto e críticas, sugestões, dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar pra gente e colaborarem, pode virar episódio, pode virar vídeo, pode virar alguma coisa, pode virar produto. Beleza? HAL9000, falou. Vai, não rola uma despedida? Agora me deu branco. Já rolou? Já rolou? Isso aí. É isso? É. Pô.